momentos, realmente nos animando. Estamos passando por um momento no nosso planeta que é um momento muito especial. Devemos estar muito felizes de estarmos aqui na Terra neste momento. Apesar da gente ver o telejornal, conversar com os amigos, sair na rua e perceber tantas questões que ainda necessitam de transformação, né? E a gente até tem a impressão de que o mal, né, ele está dominando o nosso planeta. A gente tem que estar feliz de estar aqui na Terra. Hoje, antes de vir, eu estava vendo as notícias de Niterói, né, que é a minha cidade, e aí estava falando lá a quantidade de apartamentos, porque ontem um apartamento foi atingido por bala perdida. Eu quero pensar que não é bom a gente estar aqui nesse momento, mentira, né? Eu falei isso porque eu ainda já estava envolvida com o tema da palestra, porque de verdade a gente vê o noticiário se aventando e chamando uma atenção para o mal, que tem um objetivo específico, não só material, mas também espiritual para isso. E por que a gente tem que estar feliz de estar aqui na Terra nesse momento? Em que tem tanta coisa ruim acontecendo aí pelo mundo? Porque é justamente no momento em que há essa revirada, há essa reviravolta aí nas coisas, é que nós vamos ter a chance de ver a grande transformação do planeta Terra. Nós, que já caminhamos na doutrina espírita há um tempinho, quantas palestras já ouvimos sobre a transição dos mundos? E vai chegar um dia em que a Terra será um mundo de regeneração. Chegará um dia em que não existirá mais mal, só existirá bem. E isso estava tão distante da nossa realidade, não é verdade? Estava muito distante da nossa realidade. Parecia que o bem, essa mudança, né, essa transição do planeta, era uma coisa que ainda ia acontecer daqui a umas 2, 3, 4 encarnações. Eu estou dando meu depoimento pessoal. Estava aqui lembrando, né, somos novas ainda, né? Eu sou assim, mas nos encontramos um pouco mais jovens do que hoje. E foi justamente, eu estava há 1 ano, 2 anos na doutrina espírita quando eu conheci Jorginho. E desde aquele tempo eu escutava sobre a transição planetária. E sempre acreditava que estava uma coisa muito distante. Que era uma coisa que ia acontecer em futuras encarnações. E hoje, os recados da espiritualidade, eles vêm nos informando que essa transição, ela está acontecendo. Como que ela está acontecendo? Se é um mundo de regeneração, é um mundo melhor. Se é um mundo melhor, não tem tanto mal. Por que existe tanto mal? Então a gente tem que falar dos 2 pontos. O ponto material, a gente não pode esquecer que ainda, né, o estágio evolutivo da maioria dos espíritos que estão aqui encarnados não é muito diferente do nosso. A maioria dos espíritos encarnados, a gente tem um compromisso de acertar nessa encarnação. Não temos? Temos esse compromisso. Vamos acertar nessa encarnação. Porém, a gente ainda tem um passado que nos chama a atenção, um passado que ainda nos prende, que ainda nos faz ter preguiça, que ainda nos faz ter inveja, que ainda nos faz guardar mágoas. E esse passado, ele fica aqui, né? Nem vou falar que está no nosso inconsciente, né? Está no nosso consciente mesmo. Ele está aí fazendo com que a gente opte diariamente pelas nossas ações. E nesse momento em que optamos diariamente, sem
Essa semana eu estava dando aula para os alunos e estava falando sobre dois filósofos modernos, né? E um deles, francês, René Descartes, e ele vem falando justamente que para estudarmos o conhecimento, essa capacidade humana de aprender, de descobrir as coisas, antes era necessário estudar, se ater mais tempo sobre o erro. Então, antes de querer aprender, temos que analisar o erro. E ele falava que o erro tinha duas origens. O erro enquanto condição humana, duas origens. E as duas origens que ele coloca são fugiu o termo que ele usa, mas fugiu mesmo. Mas ele vem falando que os dois erros vêm primeiro pela precipitação. Muito rapidamente, velozmente, nós tomamos uma opinião sobre os fatos, não analisamos a verdade sobre os fatos e emitimos o nosso juízo de valor. O que aconteceu recentemente? Uma televisão, um canal, uma emissora lança uma novela e eu fiz uma opção há anos atrás de não assistir novela, né? Então, mesmo com toda a fofocada de novela, o pessoal comentando aí, então eu não vou assistir nem porque A está mandando, nem porque B está mandando, porque eu já tinha feito essa opção anterior. Mas o que eu vi é que no primeiro dia, antes da meia-noite, já tinha um monte de pessoas, né, emitindo sua opinião pelo que tinham visto na televisão, sem nem analisar os fatos. Primeiro, o que se tem que analisar? Intenções, intenção da emissora, intenção da própria cena, todas as questões elas têm que ser analisadas. E às vezes a gente emite esse valor, esse juízo sobre os fatos, sem analisar, e é porque a gente toma a decisão sozinho? Não. E aí ele fala, Descartes fala da outra questão que nos leva ao erro, que é o pré-conceito das coisas. A gente pega uma informação que os outros falaram e aceitamos aquela informação. Da mesma forma como na precipitação, nós nem verificamos a verdade sobre os fatos, nem analisamos os fatos e apenas seguimos a opinião do outro. Eu estou falando sobre essa questão, que é a questão, pegando esse exemplo, que é a questão do homossexualismo, porque lá no ano 2000, o Zé Menezes, ele, numa palestra espiritual que foi reportada por Manuel Filomeno de Miranda no livro Sexo e Obsessão, ele falava, lá no ano 2000, que a homossexualidade não era um caso isolado, a ser descartado pelos espíritas, mas sim uma condição dos espíritos que deveria ser estudada por nós espíritas e principalmente pelos evangelizadores, que deveriam se preparar, porque a quantidade de espíritos com comprometimentos na área sexual que reencarnariam e já estavam reencarnados e que necessitariam de uma orientação justamente nas questões de orientação sexual, que nós deveríamos nos preparar para isso. Aí eu pergunto, nos preparamos? Estudamos? E preparar, falando, a gente prepara, né? Isso a gente fala faz bem, né? Dando essas opiniões antes de estudar, a gente dá. Hoje, o que a gente
vive na sociedade? Nós vivemos um choque de opiniões. Porque fulano falou, porque Beltrano falou, eu acho que está certo, eu acho que está errado. E eu vou partindo por uma defesa dividindo a sociedade em blocos. Será que lá atrás, Bezerra de Menezes, quando ele deu esse alerta de que deveríamos nos preparar, ele já não sabia que a gente não ia se preparar e ia ficar agora, né, simplesmente julgando e condenando as pessoas? As questões sociais, elas têm uma característica primeira, porque elas atingem a coletividade. Mas as questões sociais, elas partem de escolhas e decisões pessoais. Só levamos a discussões sociais exemplos, fatos que foram oriundos da escolha de uma pessoa, ou de algumas pessoas. Quando nós temos aí a televisão reportando a crimes, a atentados, a suicídios que não são suicídios isolados, né? Como está sendo tratada essa questão da queda do avião, né? lá nos Alpes franceses. Uma escolha, se for esse caso mesmo, como está sendo levado pela mídia, né? Uma escolha individual e um comprometimento com tantos outros espíritos. Então, este exemplo e tantos outros nós podemos perceber dentro da sociedade que demonstram que as nossas escolhas individuais, elas têm interferência sim na sociedade. Quando eu opto por deixar de trabalhar, me isolar em casa, né? E não falar mais com ninguém, será que isso vai atingir alguém? Vocês acham? Eu espero que sim. Eu espero que muitas pessoas me amem e sintam a minha falta. Eu, particularmente. Né? Então, é óbvio que vai atingir. Mesmo uma escolha de isolamento, nós não vivemos isolados. Nós temos pessoas que se importam conosco. Pessoas que se preocupam conosco. Essa semana, no domingo passado, teve aquela chuva, e esquentou o morro lá em Niterói. Poderia ser em qualquer lugar, mas foi atrás da minha casa. E foi no bloco de trás, não foi no meu bloco. Então eu não tive que sair de casa. Mas mesmo numa eminência de uma tragédia tão próxima, que graças a Deus não teve vítima nenhuma, a pedra rolou onde ela tinha que rolar. Foi uma pena que ela atingiu a coluna de um dos blocos já do condomínio e aí o apartamento, todo o prédio teve que ser esvaziado. Mas graças a Deus não pegou casa, não arrancou a vida de ninguém. Foi uma obra da natureza. Agora esperando uma outra obra humana lá para que tudo volte a funcionar como funcionava antigamente. Mas dentro de uma possível tragédia, eu fiquei feliz, porque eu recebi vários recadinhos de pessoas que viram na televisão, que sabiam onde é que eu morava, que acharam que aquele prédio era meu, que quiseram informações. E eu falei assim, olha só como é que no momento, né, de dor, a gente não vai estar sozinho. E amigos de hoje, né, oferecendo seus préstimos. Então a gente começa a perceber que mesmo as nossas decisões, elas sim interferem na vida das outras pessoas. A gente pode ver isso nitidamente quando alguém em casa foi doente. A vida só do doente para. Ou mexe com a vida de todo mundo. Todo mundo tem que se reorganizar, todo mundo tem que fazer uma escala.
Muitas das vezes tem que adiar compromissos em função daquele que está precisando de um auxílio imediato. Então, as escolhas e até mesmo as situações que ocorrem, mesmo sem serem voluntariamente escolhidas, elas interferem não apenas na nossa vida, mas no nosso grupo social. Pensar numa reforma social. Aí já é a gente pensar neste mundo que nós estamos. Só o Brasil está passando por um momento de turbulência. Se olharmos com cuidado para o noticiário, que não reporta a realidade de todos os países. Imagina-se naquela meia hora, 45 minutos, desce todas as notícias importantes que acontecem pelo mundo. Não aparece todas as notícias importantes que estão ocorrendo no mundo agora. Mas se a gente analisar aquele momentinho lá do telejornal, quando há uma volta pelo mundo, essa gente está meio estranho de há uma reviravolta de interesses em todos os lugares. O que é isso? Que preparo é esse? Será que agora o mal está tendo mais força? O que vocês acham? O mal está tendo mais força? Vamos Evidenciado, né? Está mais evidenciado? Vamos pensar o mal como aquela criança, isso eu posso falar de carreira, tá? Aquela criança bagunceira, intrigueira, debochada, aquela criança que não tem limite, que não respeita ninguém. Tudo isso é mal, não é? Só que chega um momento que você diz assim, se eu não der um jeito nessa criança, como é que vai ser no futuro? Vou ter que dar um jeito nele. E aí, o que a gente começa a fazer? Começa a querer botar aquela criança nas rédeas. Estabelece um castigo, estabelece um quadro de tarefas, estabelece um quadro de metas a serem atingidas, certo de errado. E a gente vai começando e vai lá e fica no pé. Olha como é que você está falando, olha como é que você está sentando, o que foi isso, como é que olhar é esse? E a gente começa, né? No afã de querer educar, a gente vai encurralando. E o que a criança faz? Aceita de bom grado? Feliz da vida? Alguém gosta de estar encurralado? Não. Se revolta, grita, esperneia. Quando você faz assim, ó, não quer mais estando na rua, já faz assim, pecadinho, né? Então não vou pegar você como exemplo. Então, ó, geralmente quando a gente fala assim, faz um bom, eu vou falar do que eu tenho em casa, né? Já estava antecipando já, né? Quando eu falo assim, não quero confusão na rua hoje, eu não sei por que eu falo isso. Porque toda vez que eu falo isso, aí a confusão é pior do que se eu não tivesse dito nada, né? Porque esse processo de reeducação é pior do que a educação. Por que a reeducação é pior? Porque já está estabelecido, né? Já está ali, já aprendeu a fazer o errado. E agora? Agora corta o dobrado. Pior é que nós espíritas sabemos que às vezes a gente nem ensinou nessa vida. Porque o meu desde berço, desde colo, estou lá. Mas ele já aprendeu de onde? Quantas outras encarnações, né? Gritando, esperneando e achando que as vontades dele é que deveriam ser atendidas. E dentro desse processo de reeducação, ali da criança, a criança vai percebendo que ela não vai dando força. Ela grita e ela esperneia porque ela quer ver se de alguma forma espanta quem está querendo reeducá-la.
né? A gente não costuma dizer, gente, parece que faz, cada vez vai fazendo mais para ver se eu desisto. É verdade. Hoje o que a gente vê no mundo, na sociedade, é o mal sendo reeducado, sendo encurralado aí dentro desse processo, e por isso que ele faz tanto alarde. Alguém falou do alarde, né? Por isso que ele faz tanto alarde, por isso que ele esperneia tanto, por isso que ele chama tanta atenção. Porém, se analisarmos historicamente, a sociedade está melhor. Eu assisti uma palestra 2 anos atrás, em que o palestrante deu uns exemplos dessa mudança histórica, que foi muito interessante. Não é uma mudança histórica muito longa, não. Há bem pouco tempo atrás. Há bem pouco tempo atrás, vamos botar lá uns 50 anos atrás, se um homem batia na mulher dentro de casa, alguém se metia. Às vezes até os próprios familiares, quando aquela mulher tinha coragem de falar, questionavam se ela não tinha alguma culpa. Hoje, se o homem bate na mulher em casa, como é que fica? Né? A gente tem uma lei. A sociedade evoluiu ou não evoluiu? Há bem pouquinho tempo atrás, a gente tinha uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a lei fez com que nenhuma mulher fosse agredida? Porém, fez com que essa questão de ninguém mete a colher no problema da casa do vizinho virasse um ditado popular já obsoleto. Agora a gente já está preocupado, está atento, questiona, né? A gente tem coragem de perguntar e a gente dá força para as outras pessoas quando a gente percebe algum problema. Na realidade de escola, né, eu encontro muitas crianças e adolescentes que até então você via lá a criança chegando roxa na escola, chegando machucada na escola, dizendo assim, esse garoto aí, ó, né, é muito levado, leva surra. Hoje a gente já tem um outro olhar. Hoje a gente já tem uma preocupação a mais. A gente já percebe que esse processo educativo, ele não passa, né, pela surra, pelo castigo físico exaustivo, que nós sabemos que muitos foram de casa assim, botou um tiro. Hoje a gente pensa em educar da mesma forma. Vou até para a realidade mesmo da geração que nós estamos. O que dá certo, né? A surra ou a conversa? Hoje nós temos espíritos muito mais vividos, muito mais experientes e com um intelecto muito mais desenvolvido. São espíritos que estão encarnando no planeta para auxiliar em toda essa transformação. E por que essa agitação toda? Imagina, com toda a sua gama de experiências do passado, com a sua mente frutificando de ideias, você tem que enclausurar tudo isso no corpo físico infantil. E no momento em que há um esquecimento do passado e que tem que se educar, se reorganizar para assumir compromisso. Porém, tem um grande detalhe. Esses espíritos, eles estão encarnando com uma vasta experiência, né? E aí essa vasta experiência não quer dizer que são espíritos evoluídos moralmente. Falei disso? Não são espíritos evoluídos moralmente. A vasta experiência é das várias vivências, das várias encarnações que teve.
Temos a certeza de como foram essas encarnações? Temos a certeza dos comprometimentos desses espíritos? Hoje, nós temos um grupo de crianças e pré-adolescentes com uma carência moral que vai, um alerta crescente. Essa carência moral, ela necessita urgentemente de um processo de reeducação. E aí volta para aquela figura ali, da criança sendo reeducada e esperneando e gritando. Os espíritos que hoje estão encarnando no planeta, nessa busca por auxiliar na transformação do planeta, eles necessitam de mais exemplos. Quem vai oferecendo 2 exemplos para eles? Antes do ano 2000, finalzinho da década de 90, Emmanuel chamou a atenção em várias mensagens sobre a necessidade do preparo dos evangelizadores, não para um assunto específico, mas para que se preparassem para receber os espíritos que reencarnariam muito em breve na Terra. Esse preparo deveria partir de uma reforma íntima. Deveria partir primeiro de uma observação dos próprios erros, para se descobrir uma maneira de alcançar o conhecimento. Esse processo de reforma íntima faria com que todos aqueles comprometidos com a divulgação da palavra do Cristo, independente da religião. A palavra do Cristo ela é pregada em todas as religiões que se nomeiam como cristianismo, né? Ou seguem o Novo Testamento. Então, independente da ordem religiosa, deveriam promover a reforma íntima. Hoje, algum tempo depois aí da história, se nós tivéssemos feito na década de 90, nos anos 2000, tivéssemos mudado os nossos hábitos, tivéssemos nos atentados para os mínimos detalhes da nossa fala, do nosso jeito de tratar o outro, do nosso jeito de falar, de olhar, de exemplificar, de trabalhar, nosso cumprimento de horários, nosso cumprimento de tarefas, o nosso empenho em estudar, em finalizar tarefas. Se nós tivéssemos nos atentado sobre todas essas questões, tivéssemos promovido a nossa reforma íntima, realmente, como que esses espíritos que hoje estão encarnando na Terra e que têm aí uma fragilidade moral, o que eles encontrariam aqui? Pessoas muito melhores, que os educariam com muito mais facilidade. Quantas vezes a gente vê relatos lá mediúnico, né? Os espíritos obsessores que chegam na mesa mediúnica e que são doutrinados, ou há uma tentativa de doutrinação desses espíritos, né? E que o espírito rebate falando assim: mas quem é você para falar comigo assim? Se eu vi você batendo boca com seu chefe, se eu vi você tratando mal sua mulher e seus filhos. Nós somos observados o tempo todo pelos desencarnados. E hoje nós somos observados por esses espíritos encarnados e que estão coletando corações que sejam diferentes,
fazemos podem transformar o íntimo do outro. Ano passado eu estava, já tem uns 2 anos, quase 3 anos isso, eu estava dentro do carro com o meu segundo filho recém-nascido. E minha mãe desceu do carro e foi buscar minha filha na escola. Só que isso tinha um tempinho, não, assim, 10 minutinhos, então eu fiquei dentro do carro sozinha. E de repente, às vezes a gente tem isso, né? Eu fui tomada por um medo esquisito. Eu não sabia se eu tinha que sair do carro, eu não sabia se eu tinha que fechar a janela do carro. Às vezes, não, confia em Deus. Confia em Deus, Carolina, e fica aí. Nada vai acontecer, daqui a pouco a mãe vai estar chegando, o Teodoro, e vamos embora. No momento em que eu pensei em confiar em Deus, eu vi no caminho 2 figuras. Um fumando, o outro um pouco mais acelerado, e eles viam com um olhar fixo em mim, no carro ou na minha direção, não sei. Quando que um passou pelo carro da frente e o outro veio e passou na frente do meu carro. Eu não dei razão, o meu pensamento, não fechei a porta, a janela, não saí correndo daqui. Naquela fração de segundos, esse que veio pela frente do carro, aqui assim, desse lado, eu ali no volante sem saber o que eu ia fazer, bati o olhar dele. E no momento que eu bati o olhar com o olhar dele, tudo mudou. Eu não tive medo. O clima que estava meio tenso deixou de ficar tenso. Ele abriu um sorriso deste tamanho, apontou o dedo para mim e falou: Tia Carol! Meu Deus, além de tudo me conhece, né? Oi! Tudo bom? E ele correndo, veio, e eu apareci dentro do carro. Não sei as intenções, né? Estou relatando o que eu senti. Isso para mim, eu falei: olha, lembrar de um homem grande desse me chamando de Tia Carol fica difícil. Meu Deus, Tia Carol, olha, dali até aqui, meu coração entende tanta coisa boa. Tô lembrando daquela musiquinha, deu um sorriso. Começou a cantar aquele homem imenso ali no carro, e eu falei assim: olha, não sei quem você é. Aí ele foi, na hora que eu falei assim, não sei quem você quer, ele falou o nome dele, falou onde é que ele morava, de quem ele era primo, e na hora aquele homem grande se fez pequenininho. E eu lembrei daquele menininho pequenininho, que é igual uma espoleta dentro da sala, que sabia tudo, que alcançava todos os pensamentos da aula. Que quando faltava, chegava a dar um vazio da falta que ele fazia na aula. Naquele momento, o meu coração se juntou com o dele. E a alegria que ele sentiu, eu senti também. E ele falou assim: você tá com bebê? Eu falei: tô, a tia já cresceu, né? Já casou. Ele tá com bebê, já tô com uma outra, bem maior. Aí ele virou e falou assim: eu também tenho uma pequenininha. Ai, que saudade que me deu. Vou procurar um lugar com aquela aulinha que você dava para eu levar minha menina. Ela vai amar, como eu amava. Um beijo, Carol, embora. Chamou o amigo e foi embora. É só que eu parei de perder quando eu vi que ele ia me assaltar. O que acontece? O que acontece nessa hora? É a gente, é merecimento nosso. É brecha da espiritualidade. É oportunidade que o outro tem. A gente, o que a gente merece? De verdade, se a gente for analisar o nosso dia, merece cada vez mais ser assaltado. A gente é egoísta, deseja cada vez ter mais coisas. E, de verdade, a gente tinha que aprender com os assaltos, né? Mas, naquele momento que há uma intervenção espiritual, que isso fica nítido, ele poderia vir, se realmente ele quisesse me assaltar, ele podia assaltar, lembrar, não é longe, ou às vezes até lembrar e não se
eu ia lembrar. Mas naquele momento em que há lembrança, na hora eu pensei, olha os benfeitores espirituais aí, dando uma oportunidade. E eu fico, nunca mais vi. Né? Eu fico pensando, toda vez que eu lembro dessa história, eu fico pensando, tomara que ele tenha procurado um lugar para levar a filha dele. Tomara que ele tenha aberto o coração para uma nova oportunidade. Né? O lugar que ele falou, Paulinha, pode ser uma casa espírita, pode ser uma igreja, né, católica ou evangélica, mas vai ser aquele momento bom, o momento do aprendizado, o momento de estar falando bem, amando, servindo, sendo abraçado, sendo beijado, porque esses eram os momentos mais felizes que a gente tinha, os momentos da chegada e os momentos da despedida, né? Os abraços que nos cercam. Essa movimentação que acontece hoje no planeta nos mostra que não tem como pensarmos na reforma social sem antes pensarmos na nossa reforma moral. Somos as cartas vivas do Evangelho. Somos as bandeiras luminosas que devem levar o nome do Senhor a todos os cantos. Somos nós os responsáveis por colocar cada tijolo na construção do reino de Deus na terra. Se nós nos privamos do trabalho, privamos de levar essa luz para tantos que nos cercam. Se nós assumimos a tarefa, servimos de exemplo, servimos de ponto de condução, como aquele farol lá no meio do mar à noite, no meio de uma tempestade. Quem gostaria de ser o comandante desse navio? E descobrir a luzinha de um farol e falar, meu Deus, consegui. Vou conseguir atracar, vou conseguir chegar na terra firme. Sempre que assumirmos o nosso compromisso em nos iluminarmos, estamos não só nos ajudando, estamos ajudando a tantos quantos aí vagueiam pela terra, nos conhecendo, não nos conhecendo, sendo reconhecidos ou não sendo reconhecidos. O importante é a união de corações, é a união de almas. Esse é o ponto fundamental. Será que nós, que conhecemos a doutrina espírita, temos algum diferencial das outras religiões? Sim, temos um compromisso muito maior que o das outras. Porque nós, hoje, temos uma informação que pega o passado, pega o futuro e nos faz ter responsabilidade com o presente. Nós hoje temos que focar no nosso presente. Olha o presente, já falei isso aqui uma vez e repito. É um momento tão especial na nossa vida que aquela coisa que a gente ganha no aniversário recebeu o mesmo nome, presente. Quem pode ganhar um presente, não é? Aquela cara, mas com aquele laço bem bonito, caindo de lado. Pois esse tempo que a gente vive agora é esse presente que a gente recebe nas mãos. Que a cada abertura do laço nos aguarda uma surpresa que vem alegrar os nossos corações. Devemos encarar todos os nossos dias com esse momento de luz, esse momento bom, essa oportunidade única que estamos tendo de realmente trabalhar em nome de Cristo, de realmente cumprir a nossa tarefa espiritual. Essa tarefa que é uma tarefa que a gente não recebeu um aviso há pouquinho tempo, não. A gente não recebeu a informação de que os tempos são chegados, sei lá, alguma mensagem, né, do ano passado, não. Nós recebemos essa informação em 1864. No
Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, que organizou, né, todas as mensagens que ele recebeu de uma forma que nós pudéssemos reinterpretar e compreender realmente a mensagem de Cristo. Então, a cada capítulo, ele foi ordenando de acordo lá com os ensinos de Jesus de 2000 anos antes, quase 2000 anos antes. E no capítulo 20, intitulado Os Obreiros da Última Hora, que é uma parábola de Jesus, e que vem falando desses obreiros que chegam na última hora, mas que tem uma tarefa a cumprir. A gente não está chegando na última hora não, porque a gente já está agarrado nesse planeta há muito tempo. Não vou dizer que ninguém aqui está bonzinho, que chegou aqui para renovar nada. Está agarrado aqui um tempão. Mas por que a gente está agarrado aqui um tempão? A gente já desenvolveu um amor pelo planeta ou não? Desenvolvemos. E além desse amor pelo planeta, pela nossa morada, pela nossa casa, que não é diferente de tantas outras moradas que devem existir aí pelo universo, não. Mas é como a nossa casa, né? A gente pode viajar, dar uma volta ao mundo. Mas quando vai chegando aquele dia que antecede a volta para casa, que começa a arrumar mala, que a gente vai pegar a condução, o avião, o navio, o ônibus, ou o carro para voltar para casa, dá aquela saudade. Quando a gente entra em casa, se a casa ficou fechadinha, se não tinha ninguém em casa, tem aquele cheirinho de minha casa, não é? O cheirinho da nossa casa não tem igual. Porque ali é o nosso ninho. É ali que a gente se sente protegido, é ali que tem a nossa energia, é ali que tem toda a nossa experiência, todas as nossas recordações. É ali que a gente tem os momentos de silêncio, que a gente tem os momentos de reflexão. Então, amplificando essa nossa casa material para a nossa casa cósmica, que é o planeta Terra, onde a gente está localizado aí dentro do universo, a gente tem um carinho especial por essa casa, né? E por a gente ter desenvolvido esse carinho especial, temos, né, que estar atentos sobre o compromisso que a gente tem sobre esse lugar, e principalmente no tempo presente. Então, lá em 1864, de verdade, essa mensagem Kardec recebeu, não como médium, né, mas por intermédio de um médium. Em 1862, essa mensagem está mais atual do que nunca. Para encerrar, vou ler a mensagem. Ia deixar de tarefa de casa, mas eu sei que tem muito aluno que não cumpre as tarefas de casa, então aí eu vou ler, né? Os obreiros do Senhor. Quem são os obreiros do Senhor? São os outros? Os que ainda vão encarnar? São os que estão desencarnados? Isso que estão desencarnados trabalhando, ou já assumiram a tarefa de obreiros há muito tempo. Mas vamos ver quem é que são esses obreiros. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos são os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita.
pois a tempestade virá, e eles serão levados num turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. O censo, né? A gente conhece, que acontece de 10 em 10 anos, né? Então Deus está fazendo esse censo. E já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Publiciam essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de verdade. Então, nessa mensagem, eu podia ter feito o estudo só pegando frase a frase dessa mensagem, né? Coisas que me chamam muita atenção é justamente esse empenho divino em chamar a nossa atenção. O convite nos é claro, e a tarefa a ser cumprida a mais fácil de todas. Apenas aquele que fizer a caridade. O que é a caridade? Senão o amor e o perdão que devemos oferecer socialmente. A caridade não está simplesmente em estender a mão, mas no momento que estendemos a mão, abrimos guarda para o coração. Permitimos que o outro nos veja e olhamos o outro. A caridade é essa tarefa simples, onde nós podemos cumprir passo a passo o Evangelho de Jesus. Quando nós saímos dos nossos lares e vamos atender outro com suas necessidades imediatas, o nosso espaço é resguardado. O exemplo máximo que nós tivemos bem recente no nosso Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, numa noite fria, com uma epidemia pela cidade, a filhinha tão amada está em casa com febre, muito doente. Alguém bate a porta. Uma mãe aflita, desesperada, pede para a Bezerra seguir com ela para ver a sua filha, que está lá na sua casa, doente, com febre, muito debilitada. Bezerra olha para a esposa questiona: como que esse pai médico vai deixar de ficar ali velando e atendendo a própria filha e vai para outro lugar? Nós iríamos? Bezerra vai. Olha para a mulher e fala: nossa filha será tratada por Jesus. Pega a sua maneira e vai. Atende aquela criança até a febre ceder. Quando retorna, o coração parece que vai saltar. A casa está com as luzes apagadas, o silêncio. Com medo, entra em casa. Mas quando entra em casa, é
recebido pela esposa com um sorriso. Logo que ele saiu, a febre cedeu, a filha se acalmou. Jesus realmente esteve ali, cuidou, zelou. Porque aquele que faz a caridade para o seu próximo é o primeiro a ser atendido. Atendido por nós. Nós somos preciosos dentro da tarefa do bem? Não. Deus está fazendo esse censo, está marcando aqueles que são vacilantes. Eu acredito que nessa hora que marca, né, que se aproxima, ainda vai fazer assim, por favor, vê se desperta, vê se acorda. A chance é para todos, devemos trabalhar. E no finalzinho fala, para os servidores mais fiéis, ele vai guardar as tarefas mais, vou pegar a palavra, mais difíceis na obra da regeneração. Para os mais fiéis, as mais difíceis. Aí a gente tem, né, um xizinho de problema, não dá mais. Não dá mais para mim. Pode deixar que amanhã eu venho. Depois que puxar o programa, amanhã eu venho. Às vezes ele tem um xizinho de problema e acha que não vai dar. Mas quando nós deixamos o xizinho de problema e entregamos na mão do Senhor, nós nos colocamos à disposição para que o bem, se puder ser feito resolucionando esse problema, que seja feito. Mas se pudermos, mesmo carregando X, cumprir uma tarefa para que o bem seja maior, que seja cumprido. É entregar na mão de Deus, confiar na sua atuação, agradecer sempre. A reforma social vai acontecer sim, quando deixarmos de olhar tanto para os nossos interesses e olharmos mais para os próximos, para os interesses coletivos, e percebermos que ninguém sobrevive sozinho. Estamos todos ligados nessa grande corrente que nos une. Somos elos numa solidariedade infinita, transcendental. Ultrapassamos as barreiras da terra e nos unimos a espíritos que estão espalhados por todos os planetas, que de onde estão oram por nós. E daqui onde estamos, podemos nos unir a eles também orando, unindo as nossas forças nesse canto universal, cumprindo a grande tarefa de construção do reino de Deus. A construção do reino de Deus é na terra. A terra é que é responsável pela frutificação. É o planeta Terra? Será? É essa terra que também foi lembrada por Jesus na parábola do semeador. Uma terra que deve ser fértil, que deve frutificar, que deve alimentar os povos e que deve alegrar e também prover a refrescância e a sombra para atender ao descanso de todos os trabalhadores. Que Jesus possa ser, e com certeza é, esse grande mestre, esse grande farol, que no momento da tempestade está lá, iluminando, nos indicando o caminho certo, o caminho onde aportaremos esse porto seguro. Mas seguro, sem dificuldade? Não. Com compromissos ainda maiores, mas sempre com a certeza de que estamos contribuindo para a expansão do amor, a unificação de corações e, principalmente, para que o bem seja realmente grande imperador em nossas vidas na vida de todos. Que no retorno aos nossos lares, os amigos espirituais possam nos envolver, proteger, e que nossos lares possam receber um pouquinho também
dessa luz, dessa paz, e todos possam ser fortalecidos no compromisso que hoje nos chama tanta atenção, que é de Deus.